jaqueta já. Então, eu acabei me envolvendo com isto e hoje estou aqui. Entrei na Universidade de Coimbra, consegui introduzir a capoeira como disciplina dentro da Universidade de Coimbra, e é um leão a cada dia, ou a cada ano que eu mato para manter a capoeira ali dentro, mesmo agora saindo de licença, porque eu este ano não vou ensinar a capoeira, nem este ano, nem no próximo ano. Mas, se não ensinasse eu ensinaria a professora Ana Rosa, mas este ano, como a Ana Rosa tem outras disciplinas, vai ensinar a nossa aluna também e praticante de capoeira, Regiane Trevisan, que para mim não me interessa que grupo é, ela é aluna da faculdade, praticante de capoeira, e eu não misturo grupos dentro da prática acadêmica na faculdade. Nunca misturei e não misturo também. Por isso, eu tenho uma independência para falar sobre capoeira em relação aos grupos de capoeira e assim por diante. Não tenho, como se poderia dizer, o rabo preso a nada para poder estar ali com um compromisso de dizer certas coisas. Eu falava com o João por meio, só falamos por telefone ontem, que vocês gostariam de ouvir? Que tipo de palestra vocês gostariam que fizesse? Eu até sugeri, que talvez fosse mais fácil, o seguinte: vamos conversar sobre capoeira. Vamos conversar sobre capoeira. Vocês têm algumas inquietações em querer saber algo sobre capoeira. Vim agora conversando com os colegas, desde a Pampilhosa até aqui sem parar. Sabe? Quem me conhece sabe que eu falo pelos cotovelos. Então, talvez seja uma oportunidade de vocês questionarem. Foi assim que ocorreu aquela outra comunicação no grupo do Gesso, e que levamos 2 horas e se deixasse ainda tínhamos mais tempo, só tivemos sair porque eu acho que tinha um outro evento logo depois. Então eu não tenho problema de falar. Se eu também não soubesse alguma coisa, eu também diria, não, eu não sei, se eu não estudei, mas aquilo que eu puder responder dentro da visão não só científica que eu tenho, mas também enquanto pessoa, enquanto praticante, enquanto professor universitário e enquanto pessoa, fundamentalmente. Porque tem certas coisas que eu vejo dentro do contexto da capoeira que, enquanto pessoa, eu não me submeteria. Mas isso são outras questões. Por isso, eu deixarei, vamos fazer isso aqui como se fosse um bate-papo sobre capoeira, de alguém que é mais velho, em termos de idade, alguém que estudou esta expressão muito mais do que alguns de vocês, um pouco mais, não tanto, mas um pouco mais do que alguns de vocês, e de que, com certeza, mais do que alguns dos mestres e velhos mestres que estão aí no mundo, arvorando-se a serem os deuses da capoeira, mas com certeza, mais do que esses eu sei que estudei, mais do que esse eu sei que vi coisas que eles não viram, em termos documentais, que contrariam muitas vezes as posições que estão hoje apensas aos sites de cada grupo em particular. Então, vamos deixar aqui a coisa role, não tenham vergonha, sejam sem vergonhas como eu, para perguntarem, o que entenderem perguntar. Aquilo que for possível perguntar, responder. Aquilo que não for possível, tentaremos aqui explicar alguma coisa do porquê não é possível responder. Então, fica aberto agora. Claro, já foram publicados 3 livros, eu tenho 4 livros sobre capoeira. Esse é um livro que fala sobre a origem nominal, certo? Tem este, que são vários artigos que foram escritos ao longo dos tempos por mim, e depois eu compilei num livro. Tem um outro livro que não tem aqui, que foi a tese de doutoramento, certo? Tem muito mais informações, se encontra em Coimbra, se encontra no Porto. Aqui nesse livro tem aquilo que alguém pode vir a perguntar sobre a dança negolo,
e a capoeira, essas coisas todas, tem informações sobre isso, de uma entrevista que eu fiz com um autor que repassou as informações para a Câmara Cascudo, hoje é um português, o Albano Neves de Souza, que faleceu já há muito tempo, e que passou as informações que a capoeira era a dança de grupo. Só que em 92 ele me diz o contrário, que ele tinha uma impressão que poderia ser, e isso eu traduzo através de uma entrevista que fiz com ele, das dúvidas, das certezas ou das modificações do pensamento do autor, e pus isso em livros. Esse é um livro mais recente, mas mesmo assim é de 2000 e alguma coisa. Sem os óculos, a vaidade para ficar tirando 2008, para ficar tirando de conta, para falar eu enxergo bem, mas para ler já está difícil. O braço está cada vez mais longo para poder. Então, esse livro trata de uma análise de interpretação iconográfica, de interpretação de imagens da capoeira. Porque as imagens, como diz aquele ditado, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, não é isso? É verdade e também não é verdade. Nem sempre a imagem que se nos apresenta pode ser uma imagem falsa, pode ser uma imagem criada ou recriada para um determinado fim. Eu digo sempre, quando falo sobre isso, de um exemplo que há uma imagem muito interessante na história do Brasil, que é aquela imagem da primeira missa. Não sei se você conhece, quem é do Brasil conhece a primeira imagem, está lá um padre, os índios todos em volta, e as pessoas ali rezando na primeira missa. E essa imagem é uma imagem que representa a ideia que o autor teve, e não realmente algo que aconteceu, porque ele não estava lá para ver se as coisas ocorreram assim, e coloca coisas ali dentro que depois vão ser desmistificadas, como, por exemplo, apresentavam-se coqueiros, sabe? Naquela imagem, quando o coqueiro só chega justamente com a colonização. Os coqueiros só são implantados naquela região nordeste ou em outros lugares após a colonização, sendo trazido de outros países, fundamentalmente alguns países como a Indonésia, ou ali do continente asiático, que trouxeram algumas plantas e que depois no solo brasileiro conseguiu ser bastante fértil. Mas então não foi com o início das missões que começaram então a ser essas missas do Brasil, etc? Não, missões e missas, ela não tem a missa em si, ou a catequização, era um movimento que era impulsionado pela igreja no sentido de levar, por exemplo, aos como é que eles chamam? Aos nativos, a religião católica. Tinha um objetivo, as pessoas quando iam para colonizar os povos, iam não só para explorar a terra, mas também com o intuito de catequizar os selvagens. Essa era uma ideia. A missa era uma representação simbólica da implantação do movimento religioso no meio daqueles indivíduos ditos selvagens. Eu não estava falando só da imagem, que é uma imagem que representa a primeira missa no Brasil, mas que tem coisas, quando você lê esta imagem, quando você interpreta essa imagem com os dados históricos ou outros dados, referente ao conhecimento da fauna brasileira de outros tempos, aquilo não era verdade, não existia coqueiros, e consequentemente aquela é uma imagem que foi criada segundo a representação que o autor tinha de um determinado momento, com outros conhecimentos que ele teria naquele momento em que faz a obra. Por isso é que a gente tem que ter o cuidado. Uma imagem vale 1000 palavras, vale mais do que 1000 palavras, quando hoje nós tiramos através de uma máquina como esta, ou de uma máquina fotográfica, e que ali não há dúvidas, foi tirada mesmo, aquele momento foi registrado, e não vai se repetir aquele momento de novo, aquele momento é único. Agora, um desenho é uma representação da imagem que o autor tem sobre um determinado acontecimento ou um determinado objeto, ok? Estarei a estudar. Então, esse livro é justamente isso. Eu pego aqui várias imagens
imagens do século XIX, fundamentalmente, pega os autores das técnicas imagéticas, os autores que fizeram essas imagens, e interpretam-as a partir do que eles disseram, do que a imagem nos diz, tá? Do que a imagem nos diz, e do que eles interpretaram, do que a imagem nos diz e do que, em confronto com outros elementos documentais, se confirma ou se desmente. Então esse é um livro que eu achei bastante interessante ao fazê-lo. Eu achei bastante interessante e acho que tem um valor, certo? Tem um valor porque ele não só mostra a imagem, mas também interpreta e cruza com informações que estão na literatura e estão nos jornais. Estarei à disposição agora para que cada um possa fazer. Uma questão que é uma das que questiona mais as pessoas e que gera muitas outras questões, que é como é que surgiu e onde é que surgiu. É muito vago, mas... Sim, não é vago. Isso é uma pergunta que todas as pessoas fazem. Se vocês olharem nos sites dos diversos grupos, a origem da capoeira, todo mundo fala sobre a origem da capoeira. Você pega qualquer grupo que tenha um site, todo mundo fala sobre a origem da capoeira. O que está instituído alguns defendem que é africana, outros defendem que é brasileira, indígena brasileira, outros defendem que é miscigenada, sabe? Só que aquilo que está nos sites é muitas vezes ou baseado na literatura que algum pesquisador escreveu, ou baseado no senso comum, no discurso do senso comum. Eu, enquanto a isto, não escrevo para os sites desses grupos para dizer, olha, não concordo com isso, porque cada um escreve o que quer. E eu simplesmente acho que a capoeira é brasileira. Essa é a primeira ideia que eu tenho, a partir dos estudos que eu fiz. A capoeira é brasileira. E por que é brasileira? Mas não veio de África, não tem aquela musicalidade que é africana. Uma coisa é ser nativa de um determinado lugar, nascido num determinado lugar, por certas circunstâncias que levaram ao aparecimento de uma determinada expressão. Certo? Eu vou explicar um outro exemplo sobre isso. Eu, na minha perspectiva mais didática, pedagógica, sempre tenho que buscar outros exemplos para explicar isto. E às vezes a necessidade, certo, faz o ladrão. Certo? Então, uma determinada expressão pode ter sido criada a partir de várias contribuições. E o que as pessoas dizem é que a capoeira veio de África, ou porque foi a Negoro que influenciou a capoeira, ou porque foi a Ládia, que também se chama Damier, que influenciou a capoeira. Muita gente cria várias histórias, até uns dizem que foi derivado de uma luta indígena, certo? De uma luta indígena brasileira, de uma determinada tribo, mas até hoje ninguém provou efetivamente coisíssima nenhuma em relação a esses vínculos. Então a capoeira nasce, no meu ponto de vista, e eu defendo isso na minha tese, de uma confluência de vários movimentos de origens diversas. E a própria capoeira não se forma somente pelos movimentos, ela se forma por um conjunto de outras situações, ou de outras coisas, ou de outros elementos, que fazem da capoeira uma prática multicultural. Muitos dos nomes que foram dados à capoeira, aos movimentos da capoeira, são indígenas, logo há uma contribuição indígena. Muitos dos movimentos que foram apresentados na capoeira são também influenciados ou por danças, ou por lutas, que podem ter tido origem no continente africano, não necessariamente em Angola, como as pessoas dizem, nasceu em Angola ou foi influenciado pelas lutas de Angola, a dança de Gogo, ou da Sula, ou seja o que for, certo? Mas sim por um conjunto de expressões agonísticas de luta de diversos povos africanos, e que, por um lado, permitiram que as pessoas fossem aprendendo um movimento aqui, um movimento acolá, e aquilo fosse se
estruturando enquanto um corpo de movimentos. Eu falava com o outro colega, Eduardo, quando ele perguntava sobre a dança Negolo, que ele foi a Recife, o cara lá no Recife falou isso, a dança Negolo. A dança Negolo pode ser um dos elementos que possa ter contribuído com alguma coisa, mas não há estudos que digam que ela contribuiu com isto ou com aquilo. Não há nada que prove isso. Eu posso encontrar, por exemplo, o AU, tá? Em várias manifestações africanas, sejam elas ritualísticas, sejam elas festivas, tá? Posso encontrar também o AU na Ásia ou em qualquer outro lugar, porque são movimentos corporais que as pessoas fazem espontaneamente, naturalmente. A criança faz, mesmo sem aprender capoeira. Aqui em Portugal, às vezes aprende como ouvir alguém fazer um movimento de ginástica e faz aquele movimento, e nem por isso foi a capoeira que o levou a aprender alguma coisa nesse sentido. E eu falava com o Eduardo justamente isso, que há uma influência múltipla para se chegar a um conjunto de movimentos. Algumas pessoas diziam assim, alguns mestres falam, a capoeira nunca teve soco. Não é verdade. O soco era um movimento natural, certo? De defesa ou de ataque. E pegando registros mais antigos que falavam sobre os movimentos da capoeira, vamos ver que Luiz Edmundo, fazendo uma transcrição dos golpes, que não eram muitos, no século XIX, registrado por ele no início do século XIX, o soco era um deles. O soco era um deles. Então, como é que alguns mestres hoje abrem a boca para dizer que a capoeira não usa os braços, não usa as mãos? Não é verdade. Depois tem eu dizia para o Eduardo isso, que durante finais do século XVIII e início do século XIX, havia o domínio francês no Rio de Janeiro. E os franceses têm uma luta nacional, aliás, tem várias lutas nacionais, de jogos do pau, por exemplo, o pau longo, o pau curto, e também uma luta de braço e perna que se chama savate, a savate francesa. Então imaginemos, quem é que praticava na época essas lutas? Eram pessoas do baixo escalão, certo? Porque os aristocratas aprendiam o uso da espada, o uso da arma, o uso do sabre e assim por diante, mas não as lutas corpo a corpo. E o indivíduo cria a savate com base em influências de lutas do Senegal, cria a savate, e certamente os marinheiros trazem-na consigo quando chegam ao Rio de Janeiro. E provavelmente, isso é uma hipótese, essas coisas devem ter ali fluído de maneira que alguns movimentos da savate pudessem também ser absorvidos, assim como foram alguns movimentos da Negolo, assim como foram alguns movimentos do Uca-Uca dos indígenas, ou outro tipo de lutas dos indígenas brasileiros, bem como alguns nomes. O próprio nome capoeira tem uma influência indígena, que não foi a influência portuguesa que deu este nome, que capoeira, como nós sabemos, é local de guardar galinhas e outros tantos. Tem outros significados também, e logo o que significa dizer que, na minha teoria, a capoeira não se forma através de um corpo de movimentos, nem de Angola, nem de Moçambique, nem de centro do Senegal, nem da Guiné, ainda mais porque ninguém pode provar isso, porque nunca foram feitos estudos significativos, nem registros significativos na época da colonização sobre os diversos lutas, entretens, festas dos africanos, para dizer que foi esta ou a luta que basicamente influenciou o aparecimento da capoeira. E não se conseguirá fazer porque muitas dessas tribos que viviam na Guiné, na área guiné-sudanesa, ou mesmo na área de Angola, ou de Moçambique, ou do Congo, certo? Muitas dessas tribos foram extintas com o processo
de escravização africana e, consequentemente, transposto para o Brasil, para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para outros lugares. E muitas dessas expressões que podem ter tido uma contribuição significativa, quem sabe, desapareceram, deixaram de existir. Então, como é que eu vou pesquisar alguma coisa? Mas, certamente, a capoeira aparece com este nome e aparece com um corpo de movimentos diferente de qualquer outro no Brasil. Então, a lógica é dizer-se que a capoeira é brasileira. Que influências? Não as nego, nem africana, nem europeia, tá? Asiática. Nesse livro aqui, no final do século XIX, mostra ali um movimento do Tomoe Nage, que é um movimento do judô, que o indivíduo cai para trás, põe a perna e joga o outro, cai no chão, joga a perna e joga o outro para o chão. Esse Tomoe Nage está dentro da capoeira carioca no final do século XIX, início do século XX. Então também há uma influência asiática dentro do contexto da capoeira, quer gostem, quer não. E no Rio de Janeiro, com o senhorzinho, a capoeira, ali sim tinha uma forma diferente de expressar-se daquela capoeira da Bahia. E as pessoas não falam muito nisso. Falam sempre em Angola e regional e esquecem hoje de interpretar esta capoeira que existia no Rio de Janeiro, que não era igual à da Bahia. Isso está registrado até por André Lacer, tem 2 livros que falam sobre Senhorzinho e fala sobre os movimentos. Eu tenho fotografia do Senhorzinho, dos movimentos que faziam, alguns iguais, outros diferentes. Não é só o Senhorzinho no Rio de Janeiro que ensinava capoeira, Pedro Aleixo também ensinava capoeira, e os movimentos de Pedro Aleixo são totalmente diferenciados do movimento da capoeira da Bahia, alguns deles, e do movimento do Senhorzinho. Então, há muita coisa para se estudar na capoeira, para as pessoas saírem falando. A única coisa que eu tenho certeza eu acho, minha certeza, capoeira brasileira. Não existe esse tipo de expressão com essas características rítmico-melódicas em qualquer outra parte do mundo. Okay? Agora, esse movimento, veio daqui, esse movimento veio dali. A própria capoeira não se formou num dia. Ela se foi construindo em finais do século XVIII para o XIX, do XIX para o XX. Muitos dos movimentos acrobáticos que vocês veem na capoeira não eram da capoeira. Ou foram absorvidos da ginástica, ou foram absorvidos do hip hop, ou foram absorvidos daquele outro que as pessoas breakdance e outras coisas mais. E vice-versa. Muitas das coisas também da capoeira foram absorvidas para outras expressões. Que no processo da dinâmica cultural, nós não podemos dizer que hoje, com o processo de globalização, uma coisa não influencia outra. Influenciou para a luta ou influenciou para o jogo? Isso são outras questões que o colega falou. Não sei se expliquei. Eu queria perguntar se só existem documentos do século XIX que falem sobre a capoeira e o que é que achas sobre a capoeira não ser mencionada, não ser muito mencionada até por referência na história de Portugal? Vamos por partes. Antes eu ia dizer um dos exemplos, só um instantinho, eu volto ao seu tempo, que eu ia falar que algum movimento surge, ou um grupo, um conjunto de movimentos surge da necessidade dos povos em si, das pessoas. O Krav Maga, que é uma luta israelita, ela surgiu da necessidade do povo israelita de criar uma forma de autodefesa corpo a corpo. E o que ela vai buscar? Movimentos de várias lutas para ser uma luta de contato direto, de luta de rua. Criou um estilo que era uma luta que usa o movimento que é mais eficaz para derrotar o indivíduo rapidamente. Então o Krav Maga surgiu dessa necessidade, assim como a capoeira pode ter surgido de alguma necessidade. E não é só o Krav Maga, nós temos também o Viet Vodal, que é uma outra luta vietnamita, que foi criada no Vietnã, na época da Guerra do Vietnã, em que os indivíduos adaptaram outras práticas de luta e o uso dos instrumentos que eles tinham do dia a dia, certo? Para trabalhar,
para combater os americanos, porque eles não tinham armas, muitas vezes. Então utilizavam as mãos. Eram indivíduos pequenos, certo? Tinham que utilizar movimentos que fossem mais adequados ao seu tamanho, à sua estrutura corporal e assim por diante, e aos instrumentos que tinham no dia a dia. Então o Viet Vo é uma outra expressão. Me perguntaste sobre a questão dos documentos do século só tinha. Se era só do século XIX ou seria anteriores? Não encontro nenhuma referência específica sobre capoeira, tá? Específica sobre capoeira no século XVI, XVII ou mesmo XVIII. Só começam a aparecer registrados no Brasil movimento ou expressões efetivamente que relacionam o nome capoeira a uma espécie de luta somente no século XIX, a partir da primeira década do século XIX. No Brasil não encontro mais cedo. Havia eu até tentei conversar com um professor sobre isso, agora não consigo mais conversar, só no dia que eu me encontrava no Aquém do Além, ele já morreu, que foi o professor Valdemar Rego, que escreveu aquele estudo socioetnográficos da capoeira, alguma coisa assim, e ele refere um documento de 1600 e alguma coisa, dizendo assim que a capoeira, os polícias batiam nos capoeiras à torta e à direita. Então, o que ele fez? Isso aí, eu tentei conversar com ele, disse para ele que não concordava com que aquele documento estivesse se referindo à capoeira, por uma simples razão. Os estudos que eu fiz a seguir mostram o seguinte: a palavra capoeira era relacionada com um indivíduo que morava no mato, ou com indivíduos desordeiros. Necessariamente não tinham que ser capoeiristas, porque ser capoeiro não é necessariamente, na época, em outros tempos, necessariamente não era ser praticante de capoeira. Poderia ser o indivíduo que morava no mato. Isso está registrado nos vários documentos, sim, aí documentos do século XVIII, do século XVII, como esse que ele refere, 1636, que diz: a polícia batia a torta direita nos capoeiras que encontraram. Capoeira, sim, do mato, porque não há nenhuma forma de você interpretar um documento de 1600 e alguma coisa simplesmente pela denominação que era usada para outros fins também. Não nego que pudesse ser, mas não há indícios naquele documento que comprove que aquilo era realmente o que ele estava querendo dizer. E eu falei com isso por ele no telefone: vamos nos encontrar para conversar sobre isso. Não conseguimos falar, não conseguimos falar, e depois de algum tempo ele veio a falecer e ainda não tivemos a oportunidade. Quem sabe quando eu for para o outro lado a gente consiga falar sobre isso. E depois não se encontra muitos documentos do século XVII, não tenho uma resposta para ela também, do século XVII, nem XVIII. A segunda era: por que não se encontram registros em Portugal? Em especial porque a partir em Portugal, no século XVII, deram de certa maneira liberdade aos escravos brasileiros que começaram a usar os escravos africanos nas plantações de cana-de-açúcar. Ou seja, de certa forma também viriam influenciar. Uma coisa eu voltaria a uma pergunta. Muitos dos escravos que estiveram no Brasil vieram para Portugal também, muitas vezes até como uma forma de acompanhar os seus donos quando voltavam à terra. Outros foram encaminhados para Martinica com os grupos de judeus, e por isso talvez a Ládia, como os próprios indivíduos que conhecem a Ládia e que estudam a Ládia, diz: contrariamente ao que as pessoas pensam que a capoeira foi influenciada pela Ládia, foi a Ládia influenciada pela capoeira e não o universo. Porque justamente em 1600 e alguma coisa, depois daquele conflito, depois de derrotar os holandeses em 1624 no Brasil, e implantando-se o período de domínio espanhol no Brasil, com os Filipes, o indivíduo, os impostos eram muito altos para a judiaria, para os indivíduos judeus.
e eles transportam seus escravos para a ilha da Martinica, e talvez aí a influência da capoeira na ilha de Martinica. Em Portugal, não necessariamente porque tem escravos aqui ou tem escravos acolá, eu transporto esses indivíduos para aqui e aquela expressão que existia num determinado lugar pode existir aqui. Não é bem por aí que as coisas ocorrem, porque mesmo dentro do Brasil, a capoeira só se situou em algumas zonas. Foi São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, a Bahia, de modo geral, São Paulo, Recife, depois de muito tempo, e depois, já para finais do século XIX, também aparece lá no Amazonas, essas coisas, todos pelos processos que a gente chama de transumância, que é estendido para os animais, mas que naquela época o homem negro, certo? Não era pessoa, era uma carga, um animal, sabe? Então, era por isso que as pessoas chamavam de um processo de transumância, de transferência, de como se fosse um gado de um lugar para outro. Então, não é por esse lado dessas migrações que necessariamente uma prática cultural poderia ter sido transportada. Poderia ocorrer isso. E aí a gente se pergunta, e por que não ocorreu o aparecimento da capoeira nos Estados Unidos? Porque muitos dos grupos populacionais que estavam aqui foram também transferidos para os Estados Unidos, ou foram transferidos para a Espanha, ou foram transferidos para a Inglaterra. E por que não ocorreu a capoeira? Quais foram os elementos que permitiram a conjugação de interesses e necessidades para o aparecimento de uma expressão? Essa é uma questão que está no ar sempre. Por que isto não ocorreu nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, ou em França, ou em Espanha, se o conjunto populacional de negros africanos na época eram transferidos dos mesmos lugares? Muitas vezes o navio negreiro espanhol ou português vinha conduzindo escravos para o Brasil, vinham os piratas ingleses, aprisionavam o navio e levavam aqueles mesmos escravos que vinham, que eram da mesma tribo, certo? E que vinham para o Brasil e que vai para a Inglaterra, e assim por diante. Mas por que não surgiu naquelas outras colônias, certo? Ou mesmo dentro de Inglaterra, ou mesmo dentro de França, se o conjunto populacional quase que era distribuído? Porque nós sabemos que o processo de triangulação do tráfico negreiro se dava, quem leu história, saía de Angola e depois ia para um entreposto que era Cabo Verde, ou São Tomé e Príncipe, e depois é que faziam um outro trajeto. Então eles vinham, carregavam negros africanos das tribos para esses entrepostos, deixavam os indivíduos lá durante algum tempo. Os tumbeiros vinham e compravam os indivíduos que queriam comprar, como eles olhavam, pelos dentes, ou pela força, ou por ser mulher, ou por aquilo que necessitasse, e depois faziam um trajeto para o Brasil. Chegava a sair daqui, ia de novo para a África, que subia de novo, e assim por diante. Era um projeto triangular, e nem por isso a gente vê outra expressão similar à capoeira em outros lugares. Okay? Não tem em Portugal por isso. Até tentaram vincular um autor, Tinock, um autor português, que tem um livro que conta sobre a história do fado, que aparece até aquela imagem do Zé Malhô, que apareceu outro dia no programa de fado, um desenho do Malhô, que tenta vincular uma relação de capoeira e fado. Certo? Que o fadista era o similar do capoeirista brasileiro. Aí já muita gente começa no Brasil a vincular capoeira e fado como se a capoeira também estivesse aqui, ou a navalha do fadista tivesse influenciado o uso da navalha entre os capoeiristas. É uma conversa para boi dormir, porque a navalha é uma invenção inglesa que é levada para o Brasil durante o decurso do século XIX, e justamente os negros que ganhavam as navalhas ganhavam ou roubavam dos indivíduos que eram os nobres e usavam aquela arma que era fácil de esconder, certo? E não era todo mundo que tinha, e assim, mas são outras conversas. Não sei se tem aqui
Você tem? Mas então, se por essa perspectiva, podemos ter uma segurança que surgiu a partir dos indígenas brasileiros e não só com os africanos que vieram. Não, eu não disse surgiu dos indígenas, eu disse que é um processo de um contínuo com influências diversas. Sim, só que pronto, os indígenas ganharam a sua liberdade, começaram também a ficar só no Brasil. Já partiram para os outros lados. Não, muitos negros, durante o período do término da abolição da escravatura no Brasil, retornaram aos seus países. Muitos africanos, ao serem libertos, arranjaram meios de retornar à sua terra. Não, mas eu estou mesmo a falar daqueles que estavam lá no Brasil, já antes dos portugueses termos. Dos indígenas. Os indígenas viviam a vida dele. O que os indivíduos fizeram lá, os portugueses, foram tentar catequizar e adquirir as riquezas que o país poderia ter. Não tem nada a ver o fato do aparecimento da capoeira com essa questão. A questão do aparecimento da capoeira surge das necessidades e interesses das pessoas, que poderiam ser negros, que poderiam ser mestiços, que poderiam ser indígenas, que poderiam ser qualquer coisa. Mas a capoeira é algo que vai surgindo aos pouquinhos e vai crescendo. Os golpes que tem hoje na capoeira, nós estamos agora realizando um estudo arqueológico sobre os golpes e movimentos da capoeira. Tá? Os movimentos que existem na capoeira hoje, certo? Não tem nada a ver com os movimentos que existiram no início do século XIX. 10, 15 movimentos do século XIX, para chegar a 100 hoje, ou mais. Pelo menos em termos nominais, temos muito mais. Em termos nominais, como este golpe, que é uma bicuda, é chute à lua, sabe? Este golpe, que é um galopante, e outros é lamparina, outra etapa, outra etapona, outra é bufete, bofetada. E nós vamos registrando cada um desses nomes e aparece 276 nomes de golpes em registros que eu já fiz, certo? E que no fundo não vão passar talvez mais de 80 ou 90 movimentos, se incluir hoje outros movimentos, não golpes, acrobáticos que foram gradualmente aparecendo no contexto da capoeira e dizendo-se ser da capoeira. Certo? Ok? Pois é. Depois você espera que ele faz uma pergunta, por favor. Nós nas músicas de capoeira temos muito a referência a feitos e a mestres antigos ou atuais, que já morreram ou não, que têm a ver com a vida dos quilombolas, que têm a ver com a vida atual, que têm a ver com a vida no início do século XX. Enfim, um montão de coisas que de certa forma estão relacionadas e influenciaram a capoeira. Mas também temos referência, por exemplo, a Lampião, Maria Bonita, o Luís Canadá, entre outros. E qual é a relação deles em relação a capoeira? Qual é a relação deles com a capoeira? Ou o que é que isso fez para incentivou a capoeira? Falando de Lampião, a música? Falando de Lampião e qual foi a relação deles na capoeira para nós cantarmos os feitos deles? Nós cantamos os feitos, por exemplo, amanhã nós vamos encontrar alguém fazendo um hip hop, cantando uma música, né? Umas coisas assim, cantando Ronaldo. Cantando Ronaldo, ou cantando Fico, ou cantando qualquer outra pessoa. Certo? Então, o fato de eu conhecer algum elemento da minha história, do meu país, a história do meu país, não me impede, quando eu construa qualquer estrutura rítmico-melódica, de traduzir essas imagens de um conhecimento ou de uma realidade tal. Às vezes as figuras que são retratadas são figuras fictícias ou figuras míticas ou mitificadas, por alguma razão, ou um objeto. As pessoas falam da Iuna, que seria basicamente uma ave, que é da zona pantanosa ali entre Rio Grande do Sul, Argentina e Brasil e Uruguai.
E essa iuna, as pessoas tentam associar a capoeira, alguns movimentos da capoeira, e as pessoas cantam. E a iuna não tem nada a ver com a própria capoeira, essa ave mandingueira que as pessoas falam, não tem nada a ver com a capoeira, mas as pessoas cantam. Tá? Cantaram os velhos mestres, muita história da capoeira foi criada. E aquilo que o Eric Hobsbawm fala, uma história inventada. Certo? Muitas histórias nós inventamos. Dizer que o besouro de Mangangá sumia, tá? Na fumaça, não sei quantos, isso é uma figura alegórica. Certo? Nós podemos dizer que o cara era rápido, que o cara jogava, que o cara era muito veloz, certo? E alguém, quando canta, vai cantar de uma forma alegórica. Porque essa pessoa que criou essa música não conhecia o besouro de Mangangá. Nunca viu um besouro de Mangangá jogar. Mas por aquilo que as pessoas vão falando aqui, cada um que conta um ponto, aumenta um ponto. Tá? E eu vou, e se eu sou um poeta, e se eu vou utilizar essa poesia e fazer alegorias sobre essas questões. Essa é uma questão que é muito interessante. Se quiserem fazer amanhã um mestrado, um doutorado sobre as questões da música da capoeira e os seus significados, os seus símbolos, é muito interessante, mas tem um sentido dentro da perspectiva da semiótica, mas não necessariamente a gente pode dizer que aquilo é real dentro do contexto da luta. Faz parte da história, do conjunto de informações que circulam, mas não são necessariamente. E mais, a música e o instrumental na capoeira, segundo os meus documentos, só aparece vinculado à capoeira só no século XX. No século XIX a capoeira não tinha música. Não há registro. Há registro de música nas fazendas, onde ocorriam várias manifestações, jongo, batuque, nem maculelê aparecia, mas o jongo, batuque, principalmente em registros em São Paulo, no Rio de Janeiro, jongo, batuque e outras coisas, inclusive a capoeira presente, mas não dizendo que determinado instrumental ou que determinada música estava registrado ou vinculado efetivamente à capoeira. A música